3. Espírito e matéria. Não há efeito sem causa. O nada não poderia produzir coisa alguma. Estão aí axiomas, isto é, verdades incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências, que não podem ser consideradas como materiais? Há necessidade para explicar a sua causa de remontar a outra origem além da matéria, a esse princípio que designamos por alma ou espírito. Quando, perscrutando-nos a nós mesmos, queremos aprender a nos conhecer, a analisar as nossas faculdades, quando afastando da nossa alma a escuma nela acumulada pela vida, o espesso invólucro de que os preconceitos, os erros, os sofismas revestiram a nossa inteligência, penetramos nos recessos mais íntimos do nosso ser e nos achamos então em face desses princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade, o amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios, que se encontram em graus diversos, no ignorante do mesmo modo que no homem de gênio, não podem proceder da matéria, que está desprovida de tais atributos. E se a matéria não tem essas qualidades, como poderia, por si só, formar os seres que estão com elas dotados? O sentimento do belo e do verdadeiro e a admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas teriam, assim, a mesma origem que a carne do nosso corpo e o sangue das nossas veias. Entretanto, devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós. Do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam estas turvas ou límpidas. Em vão se pretenderia que tudo fosse matéria, pois que somos suscetíveis de amor e bondade. Amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo. O sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das leis e das coisas nos penetra, nos inebria. E nada de tudo isso nos distinguiria da matéria? Sentimos, amamos, temos a consciência, a vontade e a razão, e procederíamos de uma causa que não tem essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, não ama, não conhece coisa alguma, que é cega e muda. Superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Tal modo de ver não suporta um exame. O homem participa de duas naturezas. Pelo seu corpo, pelos seus órgãos, deriva da matéria. Pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Relativamente ao corpo humano, digamos ainda com mais exatidão que os órgãos componentes dessa máquina admirável são semelhantes a rodas incapazes de andar sem um motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento liga a ambos, transmitindo ao organismo as ordens do pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ele envolve a alma, acompanha-a depois da morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo diáfano, vaporoso. Mais adiante trataremos da existência do perispírito. O espírito reside na matéria como um prisioneiro na sua cela. Os sentidos são as fendas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas, enquanto a matéria declina cedo ou tarde,
se enfraquece e se desagrega, o espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Suas aspirações engrandecem, estendem-se por além-túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer, de viver é sem limites. Tudo isso mostra que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim.